Então, vamos fazer nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Rabi da Galileia, nesses momentos iniciais, suplicamos, Senhor, que as Tuas bênçãos recaiam sobre nós. Neste momento de comunhão, queremos suplicar que as forças do bem, os benfeitores do infinito, possam irradiar em nossas casas a paz, a luz e o amor. Ó Mestre Jesus, como a mulher hemorroíça, que possamos tocar as vossas vestes, a vossa vibração, rociar os altiplanos siderais dos espíritos puros, para que esse estudo seja transformador, que estas linhas, estas letras, possam, ó Senhor, tocar nosso íntimo, mostrar direções, fazer com que nossa fagulha divina vibre em fraternidade e paz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Jacques Latour, terminamos, né? Temos só o comentário de Kardec, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me agora ouvindo? Sai mais cedo. estudo sobre o espírito de Jacques Latour. É um estudo sobre o espírito. Oi? Agora seria o estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Eu não escutei. É o estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Ah, sim, isso aí. Exatamente. Os comentários de Kardec, só que são muito grandes. Eu vou selecionar algumas coisas para a gente terminar hoje mesmo, tá? Tá bom, gente? Tá bom. Então, a primeira coisa que Kardec vai nos falar, que estamos estudando estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Ele vai falar: há carrascos no mundo espiritual e não são demônios no sentido das mitologias, mas espíritos desencarnados que muitas vezes a gente até falou sobre isso semana passada, né? Tomam sobre si, acham que têm o direito de se vingar e castigar espíritos imperfeitos. Isso no mundo espiritual é muito comum. Pode parecer fantástico, pode parecer incrível, pode parecer extraordinário. Estou falando do incrível, fantástico, extraordinário, lá do antigo jornal O Dia. Não sei se quem é do Rio deve lembrar que o Dia tinha isso, né? Incrível, fantástico, extraordinário. Então, isso daí, quando o médium vê através da clarividência, ou você vê através do desprendimento, não é uma fantasia, não é um conto da carochinha, não é coisa real. Há pessoas que acham que devem castigar outras, tá? E a culpa do espírito permite que isso aconteça. Aí Kardec fala assim: talvez se estranhe a mudança de moral do espírito.
cara era assim, mudou o passado. Aí ele diz, pode um espírito brutalmente mal, pode uma pessoa brutalmente má ter em si melhores predicados que o dominado pelo orgulho e pela hipocrisia. Porque muitas vezes o espírito ele é bruto, violento, por ignorância. E hoje em dia, a gente sabe que a pessoa, muitas vezes, tem pessoas que, quando nascem e têm uma vida miserável, elas começam a perder uma coisa que a sociedade que a deixou miserável nunca deu, que é esse senso de solidariedade, de equanimidade, de respeito ao outro. A pessoa perde um pouco isso. Então, a crueza com que ela é tratada, ela corresponde com indiferença. Então, uma sociedade indiferente tende a ter sociedades indiferentes, com alto nível de pobreza, tende a ter violência, e uma violência agressiva. Mas essas pessoas, elas estão assim, e é isso que é o paradoxo, que às vezes é difícil das pessoas entenderem, não é da natureza dela. Não é da natureza dela. Influência do meio? E ontem nós fizemos um estudo muito interessante a partir da pergunta que a Amanda fez. Não foi, Ivone? Que a Amanda fez uma pergunta, e aí eu vou falar um pouco sobre isso que você falou agora, a influência do meio. Há uma diferença entre eu, desencarnado, espírito livre, estou livre, estou volitando, vamos para Marte, e você encarnado. Na doutrina espírita costuma dizer, chamar de espírito, quando você está desencarnado. Não é arbitrário, mas é convencionado. E você, quando está encarnado, é uma alma. Mas aí é que está a diferença. Quando você está encarnado, você sofre a influência real e objetiva do teu cérebro, coisa que não acontece quando você está desencarnado, o cérebro físico. A Amanda fez a pergunta bem interessante. Eu costumo sempre falar que, quando a pergunta é interessante, o estudo permite coisas bem interessantes. Que a neurociência já nos diz que há diferenças no cérebro e geneticamente, sei lá, desculpa, não sou da área, entre o homem e a mulher. Que o homem tem uma característica, e isso não é cultural, seria algo cerebral, e a mulher tem uma maior sensibilidade, o organismo físico feminino. E aí ela me deu a chance de fazer justamente isso. Quando eu encarno, o espírito não tem sexo. Quando eu encarno e entro num corpo físico masculino, ele influencia. Gente, é pequena, mas é uma influência. Aí eu dei o seguinte exemplo. É um exemplo tosco, mas é só para a gente poder ter ideia do que a gente está falando. Imagine que o espírito,
princípio espiritual renasce no Yorkshire, no cachorrinho Yorkshire. Certo, gente? Yorkshire, para quem não... Eu tenho um aqui, tá? Eu tenho aqui uma Yorkshire aqui em casa. Então, ele tem característica. Ele é territorialista. Ele é muito inteligente. Ele late muito. Ele exige atenção. Ele não é chegado à criança. Ele é sociável. Aí esse princípio espiritual vive a sua vidinha de Yorkshire e na sua próxima encarnação ele vem com... Deixa eu ver aqui. Pastor alemão. Ele não gosta de outros pets. Ele é fácil de treinar. Ele é muito inteligente. Ele é brincalhão. Ele adora crianças. Estão entendendo onde eu quero chegar? É o mesmo princípio espiritual. Mas, conforme aí esse princípio espiritual renasce num gato. É o mesmo princípio espiritual. Todo gato, quando vê uma caixa, quer entrar. Todo gato gosta de sair. Todo gato não sei o quê. Todo gato... Entenderam, gente? O corpo físico, o organismo, dá características, algumas características da personalidade. Sendo que os exemplos que eu dei, eles têm um problema. Como eles ainda não têm o livre-arbítrio, há um predomínio muito grande da questão genética biológica sobre eles. Já o ser humano, que tem o raciocínio contínuo, tem inteligência contínua, ele tem o melhor domínio, mas a influência sempre existe. Então, há pessoas que elas não têm evolução, e aí a gente precisa entender que não ter evolução não é ser mal. Não ter evolução é ignorância. Mas a soma alto nível de ignorância, mais uma sociedade que não lhe dá recursos para nada, há uma explosão aí de violência. Então, entenderam ou não? Comentem aí. Fala vocês. Vamos embora. Bem claro. O Wellington mandou para mim. A NET usa o exemplo da TPM para distinguir. Você pode falar, Wellington, para a gente aqui, para o estudo, para nos ajudar mais ainda? Então, vou ser breve aqui, porque eu estou com 2 computadores ligados, no serviço e o pessoal. Então, vou ser breve aqui. Ela, quando fala dessa questão
da influência do corpo. Que aí você está falando da questão da... porque um animalzinho, um princípio espiritual, um animalzinho assim, reage dessa forma, um outro animalzinho reage de outra forma. Aí ela comenta a questão da influência do corpo, que o espírito na matéria é alma, como você falou muito bem antes, né? Então, ela dá um exemplo disso, que de fato, dependendo do nível evolutivo do encarnado, o corpo realmente ele tem uma influência muito maior, porque quanto mais terra a terra, maior a influência do corpo sobre o espírito. Aí ela fala, ela até faz a pergunta sobre a questão da TPM. Imagina se a TPM fosse a questão da alteração do humor que algumas mulheres têm por conta do período, se isso fosse do espírito. Não, então ela dá até um exemplo. Hoje a gente não vai ter reunião porque a mentora está de tensão pré-menstrual. Ela dá esse exemplo. Você conseguiu alcançar onde eu quis chegar? Entendeu? Aí ela dá esse exemplo que nessa questão, se a gente está mais próximo da Terra, mais terra a terra, realmente o corpo faz uma diferença muito maior, né? Isso aí. E aí, o que acontece? Nós, quanto menos evoluído é o espírito, mais as influências genéticas, cerebrais, o corpo físico como um todo, suas características, masculino, feminino, culturais, sociais, econômicas, influenciam o indivíduo e o levam para lá e para cá. Quanto mais evoluído, menos esse espírito sofre esta influência. Então, Kardec está nos falando de uma coisa muito séria, porque ele está nos dizendo que, sim, esse espírito muitas vezes se arrepende rapidamente, porque não havia nele incrustado uma personalidade má, havia ignorância. Aí Kardec vai nos falar sobre, comparando os espíritos, quem está mais adiantado, quem está menos adiantado. Aí ele diz assim, diz o espírito Latour, eu sofro por causa desse arrependimento que demonstra a extensão dos meus crimes. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. Gente, se você pede desculpa, mas não se arrepende, sinto muito, né? Você vai fazer de novo, né? Porque você não viu a gravidade do seu erro. O problema nosso, agora estou trazendo para nós, que falar só dele não adianta. Vamos falar da gente. Para fazer autoconhecimento. O problema, gente, é se eu não me arrependo, não há mudança. Então, um ato mal só faz mudança em mim, o ato mal que eu fiz, se eu entendi que aquilo ali é mal. Se eu justifico, eu ainda não me arrependi. E o que isso implica? Implica que em situações iguais ou não, você poderá repetir aquilo. Por isso que a gente tem um problema muito grave com a questão da forma como, no Ocidente,
as religiões trabalharam a moral. Aí eu pergunto a vocês para a gente trabalhar juntos. Do que eu estou falando? Hein, Ivone? Do que eu estou falando? Como é que no Ocidente trabalhou-se a moral? No Ocidente? Você tem ideia do que eu quero? Não, né? Então, vocês me corrijam se eu tiver... Podem corrigir, tá, gente? Pode ir. Olha só! Se você fizer isso, você vai para o inferno. Papai do céu vai te castigar. Os meninos, diz o Leandro Carnal, que ele estudou em escola católica lá na Alemanha, no Rio Grande do Sul. E havia uma placa dentro do banheiro dos meninos na escola, dizendo assim: Deus está te vendo, hein? É na base do terrorismo, né? Exatamente. Os garotos, ai meu Deus, olha o que você está fazendo aí dentro, hein, rapaz? É com a ameaça do inferno, esse tipo de coisa. E a gente, mesmo não sendo mais católico, reproduz isso. A gente é espírita e a gente reproduz isso com nossos filhos, com o orador, coitado do orador, coitado. O orador não pode nem ter erro. Dirigente de casa espírita, então, ai, coitado, aí é que a gente detona. Por quê? Porque a gente tem esse viés. A gente, que eu digo, é a sociedade. A nossa cultura, ela nos influencia a uma moral de aparência. Uma moral em que eu tenho que aparentar, porque senão vão falar. E falam. E você vai ficar mal. E falam. Então, você acaba se acostumando a viver uma aparência, porque senão pega mal. Pega mal, pega mal, pega mal, pega mal. E a pessoa, sem se querer, às vezes a pessoa não faz por mal, mas ela vai moldando o outro, a gente vai moldando. É um processo de marcatismo. Você olha o outro, tá aqui, tá todo mundo aqui, ó. Ó, isso, assim, é. Ó, ó. Aí a pessoa já volta para a linha. Entenderam? A gente vai olhando. Vejam bem, eu sou repetitivo. Eu até peço perdão por ser tão repetitivo, mas minha vida é assim, é muito mais ou menos, então os exemplos são sempre os mesmos. Queria eu poder ter mais exemplos. Nós, aqui no Arautos, tinha um pessoal bom aqui, bom a beça esse pessoal, gente. Ih, que pessoal bom. Sempre que tinha aniversário, chamava todo mundo. Agora estão lá em Rio das Ostras, Júlia e Rose. O resto do pessoal não chama, não. Mas Júlia e Rose... Aí, numa vez, chamou, foi o Arautos em peso. Perto aqui até da minha casa. Quando eu cheguei com a Andréia, que eu entrei, a festa era do Júlio e da Rose, dos filhos dele, e tinha uma mesa só com o pessoal do Arautos, né? Aí eu fui e sentei. Quando eu cheguei na festa, as pessoas começaram a esconder o copo de cerveja. O povo começou a esconder, alguns jogaram, acho que jogaram até fora. Aí pegaram a trabalhadora, coitada, que o povo gosta, né, dela muito, e... Ó, fulana estava bebendo. Eu não me lembro quem foi que falou. Não sei se foi Tarcísio. Ela falou, eu não estava bebendo, não. Gente, ela estava bebendo. Veja bem, e eu comecei a ficar constrangido de estar ali. Porque a coisa só ficou mais tranquila quando, sabe,
A minha esposa chegou e pegou um copo para ela e bebeu. Aí que o povo meio que respirou. Ah, então pode. Só que isso eu fiquei extremamente constrangido, porque eu não fui lá para ficar olhando ninguém. Tudo bem, as pessoas, foi a primeira, muita gente ali era nova na casa, não me conhecia. Mas eu depois fiquei muito retraído de ir em festa de gente do Arauto de novo. Faço uma força para não ir, porque eu não quero estar lá, entenderam? Estão entendendo? Para as pessoas ficarem com medo do que eu estou lá. Não é meu papel, eu não tenho essa. Eu nem tenho essa moral para isso. Tenho nem essa moral para isso, para fazer isso. Quem sou eu? Mas as pessoas têm essa impressão sobre mim. Por quê? Gente, eu quero que cada um de nós que estamos aqui sejamos felizes. Eu quero ser feliz. Eu quero me espiritualizar. Eu quero que todo mundo se espiritualize. Mas isso não tem nada a ver com a sua vida e quem você é. Eu tenho que respeitar quem você é e você tem que respeitar quem eu sou. Porque senão a gente cria essa moral de papelão, de cobrar do outro o que ele talvez nesse momento não esteja afim. E ele não vai evoluir com cobrança de fora para dentro. Essas pessoas moralistas, muito moralistas, para mim, eu não tenho muita paciência com esse povo, não, sabe? Porque são moralistas, mas são hipócritas. Na verdade, não são nada daquilo. Eles só destacam o defeito do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro é, mas não. Na verdade, eles queriam fazer isso que eles são contra, né? Freud explica. Diz o Freud, né? Tem coisas aí que tem gente que não gosta, tem psicólogo que não gosta que fale Freud explica, não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu que quero me espiritualizar, tenho que entender que o meu papel não é cobrar a moral alheia, mas é servir ao outro. Eu tenho direito de ter uma análise sobre o comportamento do outro. Isso não tem jeito, faz parte da evolução. Eu tenho que ser crítico com relação ao comportamento do outro, mas não condená-lo, não apontar o dedo. Eu tenho que usar aquele exemplo, por exemplo, aqui, eu estou usando para o estudo. Acabei de dar um exemplo do que aconteceu na festa. Mas eu não estou aqui fazendo isso para detonar as pessoas. Eu estou usando como reflexão para o nosso conhecimento. Porque, gente, é uma ilusão, digamos que eu fosse esse controlador de quem bebe, não bebe, quem faz dança, quem não dança. O que isso implica na evolução da pessoa, de fato? Além da hipocrisia. Além da hipocrisia, da pessoa não ser ela mesma, além da falta de convivialidade, de você não estar bem, porque, na verdade, o que passa é que, com a minha presença, numa festa, as pessoas não ficam bem. Entenderam? Por quê? A minha presença é constranger a pessoa. Estão entendendo a lógica? Porque a pessoa está ali pensando assim, o que ele vai falar de mim? Ele vai... E aí, algumas vezes, depois, em outros aniversários que ele mesmo foi, eu não quis ir. André foi, eu não fui. Eu evitei. Que eu vou numa festa, eu vou para me divertir. Às vezes tem festa que eu entro na pista de dança e nem saio mais da pista de dança. Fico na pista de dança. Depende da música. E aí a pessoa pode dizer assim, o Anderson dança? Marcatismo.
O Wellington escreveu um maior textão. Ele, em vez de falar aqui para o estudo até poder ter, além do Anderson, né? Ele manda para mim. Fala aí, Wellington. Está até fazendo sugestões. Eu não vou ler tua sugestão se tu não falar. Caramba, mas tu é mala, hein? Não, eu estava falando, eu escrevi ali, e você, quando falou dessa questão da responsabilidade que cada um tem, né? Porque cada um é responsável por si, né? E não pelo outro. E a gente não deve impor nenhuma moral ao outro, nada disso. Tudo isso que você falou aí. Aí eu viajando na maionese, eu lembrei daquela Comerge, Senhor, que queres que eu faça? Aí eu pensei assim, cara, essa foi uma Comerge bacana pra caramba, como todas. Aí se você um dia assim tiver assim com muita boa vontade, assim, com muito tempo, que é complicado, né? Tempo para você é complicado. Aí se quiser fazer um seminário, um estudo sobre ela ou sobre outras que você achar pertinente, porque teve cada Senhor, que uma. queres que eu faça é uma boa. Ah, Senhor, que queres que eu faça é uma boa. Podemos até chamar Márcio, é, Marise, de repente. né? É isso. Marise Godinho. Pode ser, ó. Fica aí a sugestão. É uma boa. A gente Beleza? já fez seminário sobre Senhor, que quer que eu faça. A gente É, já fez, já. valeu. E aí o Wellington está falando sobre essa questão. Gente, olha só que coisa engraçada. Quando você evolui, você olha para trás. Quando você, mais ou menos, está querendo melhorar, está começando a querer melhorar, já entendeu alguma coisa da doutrina e quer viver, você começa a querer ajudar todo mundo para poder ajudar quem você fez mal. Aí tem gente que fala, não, eu faço prece pedindo a Deus, daquela pessoa do passado, quem seja quem for, que me perdoe. E aí é tão bonitinho. Ai, meu Deus, que coisa boa. A pessoa já está querendo ajudar quem ela prejudicou no passado. Isso é uma primeira etapa, que geralmente não dura muito, mas é uma primeira etapa. A próxima etapa, qual é? É você ajudar de coração a quem te fez mal, a quem te matou, a quem te traiu. Essa é a etapa, é quando você começa a entender o Senhor que queres que eu faça. E aí você pega esse irmão, Jacques Latour, que te assassinou, e se torna mentor dele. Você começa a pedir encarnação em que você vai nascer como pai desse povo que te matou, que te roubou. Entenderam? Ah, mas como assim? Ah, não tem como assim, é da lei. Se você evolui, veja bem, eu não estou dizendo que eu sou obrigado a isso, ninguém aqui é obrigado a isso. Também é da lei. É natural. Você vai querer fazer. Você entende que faz parte. A assistência. Então, vamos lá. Kardec diz assim, o arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. E assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Então, muitos espíritos que não querem ter o problema da consciência, o que eles fazem? Eles vão perseguir os outros. Eles se chafurdam no mal. Eles
querem, porque querem continuar fazendo mal, porque eles não querem ter aquele momento em que você para pensar. Tem gente assim, né? Vocês sabem disso, né? Sabe disso, Laís? Já pode falar, Laís? Eu posso, mas é porque está machucado e quando eu começo a falar, Então o deixa. dente bate no machucado. Então, o que acontece? O espírito acaba mantendo um padrão de mal porque ele não quer parar. Há muitos anos atrás, não é crítica não, tá, gente? Senão eu vou ser incoerente que eu estava falando antes. Eu estava no trabalho, isso é anos 90. Aí a gente, na hora do almoço, um companheiro que bebia muito, ele falava assim, que quando ele não bebia, ele parava para pensar na vida. E quando ele parava para pensar na vida, aquilo começava a dar uma angústia, uma tristeza muito grande nele. Eu era bem mais jovem que ele e fiquei olhando aquilo. Eu falei, interessante isso. Alguns anos atrás, eu ouvi o Nelson Motta falar. Nelson Motta é crítico musical, né? Escritor, também letrista, compositor, que ele falando do Tim Maia, ele escreveu um livro sobre Tim Maia que virou um filme. E ele contando que o Tim Maia descobre, ele contou, acho que isso no livro, o Tim Maia, quando era novo, foi para os Estados Unidos. Viveu um tempo lá, conseguiu ficar numa família. E percebeu uma cultura do americano. Eles trabalham o dia inteiro, chegam em casa, 5, 6 horas da tarde, uísque. E vão bebendo para ficar alegre. E ficam alegres. E ficam rindo, marido e mulher rindo, e vão bebendo até dormir. Diariamente. Há um grave problema de álcool. Havia, pelo menos, nos anos 60, quando o Tim Maia... E eu vendo as séries, não sei se vocês já repararam nisso, filmes e séries, eles estão sempre no drink. É sempre no drink. É sempre no drink. É um estilo de vida que vai te deixando sempre alegre. Para fazer o quê, gente? O quê? Anestesiar. Perceberam ou não? Sim ou não? Laís, fecha a câmera. Para não pensar nos problemas. Fecha a câmera, Laís. Fala, Ivone. Eles fazem isso para não pensar nos problemas, para esquecer os problemas. Exatamente. E eles vão empurrando com a barriga. Gente, estou brincando com a Laís, tá? Ouviu a cena ali? Por isso que eu pedi para ela fechar, para ela poder ficar tranquila. Tá bom? É que eu estou transmitindo no YouTube. E aí, esse povo come carne à tarde, de dia, acaba ficando assim. Comer carne vermelha de dia, fica assim. Faz que nem eu, come carne vermelha para dormir à noite. E aí esse povo enche a cara e anestesia. Como a gente está falando de autoconhecimento, justamente para quem está buscando autoconhecimento, anestesiar, seja como esses espíritos fazem, como Kardec falou, buscando vingança em cima dos outros, porque assim eles não têm que parar para pensar neles mesmos, ou enchendo a cara, ou usando as drogas, ou qualquer outro tipo de vício
que tire de você tudo para você não pensar, gente, com a visão espírita das coisas, isso é apenas um adiamento, porque você vai viver para sempre. Cedo ou tarde, um dia, esse indivíduo vai ter que encarar a si mesmo. Carlos. Conseguiu me ouvir agora? Conseguiu? Eu já estive nos Estados Unidos algumas vezes e eu presenciei esse tipo de comportamento, mas eu percebia que era assim, se tinha uma certa hipocrisia para se conseguir os bens do futuro. E é assim mesmo. Eles têm essa forma de viver. A gente tem que tratar com carinho, tem que entender, né? Mas a gente não pode fugir da análise. A gente tem que analisar até para a gente não cair nessa armadilha, né? A gente não cair nessa armadilha. Que tem um pouco a ver com o que a Ivone falou um pouco mais cedo, que tem a ver com a questão da pessoa, muitas vezes, se esconder, né? No moralismo. Às vezes, o moralista, a pessoa que condena todo mundo, ela é, acima de tudo, uma pessoa infeliz. E ela quer condenar todo mundo porque ela quer que todo mundo seja tão infeliz quanto ela. Então, isso é também uma característica, né? Aí, Kardec comenta: eis porque ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ou seja, na encarnação anterior à que ele teve, ele devia ter sido pior que na última, visto que se ele tivesse se arrependido antes da encarnação dele como Jacques Latour, melhor teria sido a sua vida subsequente. As resoluções que ele tomou agora vão influenciar sobre a sua próxima vida. E a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estágio de progresso. É muito provável que, antes de iniciar essa encarnação, como Jacques Latour, na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, ele fosse um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados no mal. A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade da existência, desde que dela nós não nos lembramos e nem temos ideia do que fomos, nem do que fizemos. Então, percebam bem, gente. A lei de progresso dota-nos de um processo que é lento e curioso, que é o acúmulo de experiência. Muitas vezes, eu hoje, como Anderson, não conseguirei, como Anderson, atingir certas questões evolutivas. Mas, mantendo um padrão de acúmulo de ações, pensamentos, ao longo de uma, duas, três encarnações, eu chego a esse patamar. Então, nenhuma encarnação é inútil. Não existe encarnação inútil. Você sempre vai estar acumulando experiências, vivências que te permitirão, mais à frente, um salto
Então, nenhuma encarnação é inútil. Minhas outras vidas, aonde eu estava há 1000 anos atrás, esteja encarnado ou desencarnado, conspirou para que eu estivesse aqui hoje melhor. Então, a gente tende a classificar a encarnação por um momento. Então, você viveu uma encarnação no interior da França até os 45 anos de idade. Em 1780, você desencarnou. Aí você lembra que você, naquela encarnação, você fez um negócio lá. Gente, aquele negócio que você fez, que você lembrou, que você viu, é um momento em 45 anos de vida. Aquele um momento não te define. Há várias coisas que você viveu, chorou, riu, que fazem parte daquela vida. São 45 anos. Então, a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado quando a gente associa um ato mal de uma pessoa a todo o seu nível evolutivo. Porque um ato mal pode ser só um momento de invigilância. E toda a vida da pessoa, quem ela é, o que ela fez, o que ela aprendeu, que virtudes ela tem como... A gente, muitas vezes, ao olhar para o outro, esquece que esse outro tem bagagem. Então, o nosso olhar, ele é um olhar muito antipático. É antipatos e não simpatos. Não é um olhar que abre o coração. É um olhar que já coloca. Esse daí não é de nada, como diz a Maria Rita. Ele não é de nada. Por quê? Eu sou mais evoluído, eu sou mais isso, afinal de contas, eu não faço isso. E ele faz. Gente, isso define a pessoa? O fato dele fazer... Isso não a define. E é aí que a gente escorrega. Porque a gente fica criando rankings impossíveis. Rankings impossíveis. A gente não veste a sandália dele. A gente não vive a vida que ele vive. A gente não tem no nosso inconsciente as influências que essa pessoa teve da sua infância, com seu pai, com a sua mãe, com seus vizinhos. Só quem viveu a sua infância foi você. Nem o seu irmão teve a mesma exata infância que você, porque as experiências são diferentes. Vocês estão colocados no mesmo ambiente, mas em circunstâncias do palco da vida diferenciados. A turma da escola, por exemplo, que você estudou, é diferente da turma da escola do seu irmão. Normalmente. Então, não tem como as experiências serem as mesmas. Eu me lembro de eu tinha 7 anos de idade, em Vista Alegre, na Escola Municipal Maria Batistina, e no meu primeiro dia de aula, lá naquela época, era uma menina e um menino. Eu tinha 7 anos de idade. E a menina que estava na minha frente, com o menino que estava na minha frente, que era um negro, como eu, aliás, estavam atrás de mim, ela começou a chorar. E a professora veio e ela estranhou o Ari. E aí ela falou:
aquilo me deu um trauma. Eu acho que no Ari mesmo não deu trauma, porque ela estava chorando por causa do Ari. Eu fiquei com trauma. Por que eu fiquei com trauma? Porque eu tinha deficiências evolutivas que, diante daquela circunstância, era uma fragilidade emocional que me afetou e que se arrastou por mim durante muito tempo, até eu identificar isso, já adulto, que aquilo lá mexeu com a minha personalidade. Mas o problema não foi da Fatinha. Ela tinha 7 anos, coitada. O problema é a minha fragilidade perante aquilo. Então, vejam bem, uma experiênciazinha boba influenciou a minha personalidade. Por quê? Porque eu não estava ali por acaso. Fazia parte do mapa de experiências às quais eu estou vinculado devido a meus atos, escolhas, pensamentos e sentimentos de outras vidas. E assim somos todos nós. Daí que o julgamento apressado, a antipatos, a antipatia, ela dificulta o nosso crescimento espiritual. Porque a gente, apressado em julgar e categorizar o outro, não o ama. A comparação é muito forte. Então, o nosso irmão, esse Jacques Latour, ele está vivendo um momento muito especial, de virada de mesa. Mas sabe qual é o paradoxo, gente? Não significa que na próxima vida... Eu não estou contrariando o Kardec, não. Estou especulando em cima, tá? Kardec diz, não, na próxima vida ele vai melhorar. Gente, com a influência do meio, nem sempre o indivíduo que se arrepende no mundo espiritual triunfa na sua próxima encarnação, não. Fala aí vocês agora, por que não? Que exemplo a gente tem disso? Meu exemplo. Exatamente. Nós! Exatamente, Marcelo. Senão a gente já estava lá. Exatamente. Desculpa. Ele acertou na mosca. Exatamente, Marcelo. Nós, gente. Senão a gente já estava super mega evoluído. Ora, entenderam? Se a gente cumprisse o que a gente já prometeu aí em muitas vidas, gente, o melhor exemplo somos nós. A gente vem para cá, como diz numa obra de André Luiz, acho que é Missionários da Luz, a gente é campeão das promessas. A gente chega lá, promete tudo. Chega aqui, gente, tem a influência do cérebro, do corpo físico, da ambiência, das amizades, do pai, da mãe, da TV, quem nós somos em essência, as pessoas que nós revemos, pessoas que nós amamos, pessoas que nós odiamos, pessoas que nós matamos, pessoas que nos mataram. Tudo isso mexe no nosso nível inconsciente, fazendo uma grande salada, estimulando a gente a ações e reações que estão para além do livro sagrado, da teoria bonitinha, do perfeitinho. Então, nem sempre, por mais que a gente chegue lá do outro lado chorando, quando a gente reencarna, nós conseguimos. Nós somos o melhor exemplo disso. E se alguém quiser exemplo literário, basta ver o livro Os Mensageiros, logo no início. Nos livros Mensageiros, André Luiz conversa com várias pessoas que tinham sido espíritas, quando em vida, e fracassaram.
Lembram disso? Um deles é Belarmino ou Doutrinador, que ao invés de usar tudo que ele estudou para o trabalho do bem, quis ficar sabendo coisas de outras vidas. Quis usar os médiuns para fazer espetáculo de prova de sobrevivência da alma para céticos. E aí, o que vocês acham disso? Você querer pegar os médiuns, em vez de trabalhar com Jesus para ajudar, não, vamos tentar provar para os céticos. Não é estranho, hein, Ivone? Você é a única que está com a câmera aberta. É muito estranho isso. Só que, olha só, você vai no canal do Leandro Carnal, tá cheio de gente lá querendo converter ele. Ele até botou uma postagem respondendo. Ele fez um vídeo sobre por que ele é ateu, e ele depois respondeu os comentários do vídeo do porquê ele é ateu. E muitos dos comentários eram espírita. Ele dizia, tem gente que diz assim, você não leu Kardec, porque quando você conhecer Kardec, você vai deixar de ser ateu. Aí ele diz, a pessoa acha que a gente desconhece. Ele disse que ele leu Kardec toda a obra. Ele é uma ele, né? Uma pessoa culta. Oi? Ele é uma pessoa culta, ele conhece uma opção de coisa aí. Eu já vi vários trechos de palestra dele assim. Não, exatamente. Mas olha só o interessante. Por que me inquieta querer converter ele? Espíritas, católicos, evangélicos. As pessoas têm mania de tomar conta da vida dos outros. Exatamente. E pensa igual a você. Não pensa. Aí quem não pensa igual a mim é meu inimigo. É aquele negócio. As pessoas se incomodam, querem que pessoas de prestígio sejam da mesma crença que ela. Foi por isso que esse doutrinador fracassou lá. O mesmo ímpeto que leva alguém a querer que um Leandro Carnal, professor e celebridade, se torne espírita, se torne evangélico, se torne católico. Você vai lá nos comentários desse vídeo dele, porque sou ateu, você vai ver um monte de religioso argumentando, querendo. Gente, o espírita não pode cair nessa armadilha, por quê? É fora da caridade da salvação. Ele pode ser um excelente ateu e ser mais evoluído nesta vida, está fazendo muito mais bem que eu, que me digo homem de bem. E a doutrina não é proselitista, né? A doutrina não aconselha proselitismo. Não. Só a divulgação. A divulgação, sim. Você fala para quem quer ouvir, igual Cristo, né? Não fez? Jesus não falava, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. É verdade. Fala, Carlos. Faltando aí muito respeito também, né? Você respeitar a atitude do outro, a forma que ele pensa. Às vezes, tem pessoas que têm dificuldade com isso. Né? A pessoa fica inquieta porque o outro pensa diferente. Eu até entendo que, às vezes, você é feliz numa coisa, dá para entender que a pessoa quer que o outro também seja. Você está tão bem naquele lugar que você quer que uma pessoa que você gosta, um filho, um irmão, um amigo, você divulga, você convida. Eu acho natural. Eu não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando você não respeita algo que o outro já tem claro. E, por exemplo, no livro Os Mensageiros, são vários casos de pessoas que fizeram um planejamento para vir reencarnar, fazer um trabalho no bem e fracassaram. Tem lá de um médium
que o cara tinha sensibilidade de ver vidas passadas. Ele, em vez de usar isso para ajudar as pessoas, que tem como, orientando, ajudando, amparando, ele usou como mera curiosidade. E aí ele começou a desencavar quem tinha vivido com ele quando ele foi padre na Espanha, no século XVIII. E ele achou várias pessoas. O problema é, que fim útil isso levou? Ele escreveu um livro sobre reencarnação? Não. Ele fez um trabalho reflexivo sobre as vidas daquelas pessoas. Que dá para fazer trabalho desse? Dá. Desde que ele tenha um fim útil. Ele não foi curiosidade por curiosidade. Chegou lá do outro lado, não produziu nada. Totalmente perturbado. Há trabalhos desses, como, por exemplo, do Hermínio de Miranda, do Eu Sou Camilo de Desmoulins, que virou uma obra que esclarece, uma obra que engrandece, que você lê, você se sente, caramba, sou um espírito imortal. Deu um fim útil àquele conhecimento. Esse rapaz não. Esse do Livro dos Mensageiros não. Mera curiosidade pessoal, individual, sem nenhum senso útil. Às vezes, você acessa a vida passada para um motivo, ajudar todo mundo que está lá, ligado àquele processo, e que não está bem. Muitas vezes, o médium ele tem uma lembrança, assim, domingo para segunda ele dorme, aí ele tem uma lembrança. Ah, esse castelo na Galícia. Que castelo? Onde fica esse castelo? Aí tu vai procurar, é lá na Galícia. Castelo foi tomado, você derrubou, o senhor não quis sair, está lá o castelo até hoje para turismo. Ok. Por que você teve esse sonho? À noite, no Arautos, o senhor que você tomou o castelo está entrando no salão. Aquela informação ela tem uma utilidade, que é o seguinte: haja o que houver, reconciliação. Porque, de outra forma, você vai olhar para aquele senhor, o que é que vai acontecer? Uma profunda antipatia. Você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, pessoa estranha, pessoa esquisita. E vai, se a pessoa rir, você vai dizer assim, falsa. Mal sabe você que esses processos é a exteriorização de ódios antigos. Quando a pessoa está no caminho da espiritualização, do arrependimento, com seriedade e quer mudar, ela não se permite mais isso. Ela vigia. Por quê? Ela sabe que aí tem coisa. Quando você começa a ter uma antipatia muito grande por alguém, você sabe que tem coisa. E o que é pior, se eu tenho antipatia, é eu que estou mal resolvido com a coisa. Não é o outro. O outro pode estar até tranquilo. Entenderam isso ou eu compliquei muito? A minha antipatia é meu problema. O outro, não importa o que ele é, quem ele é, o que ele defenda, como ele é. Se ele é azul de bolinha vermelha, isso não tem a menor importância. A minha antipatia é meu problema. O meu ódio por ele é meu problema. O que mais Jacques Latour nos apresenta? Kardec diz assim, qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e justiça de Deus? Ademais, essa doutrina não é uma teoria, porém o resultado de observações. Não foram os espíritos que a imaginaram. Eles viram e observaram situações diferentes que muitos espíritos apresentam.
e aí procuraram explicá-la, dando, então, origem à doutrina. Lembra bem, gente, Kardec está falando como que nós coletamos. Eu costumo dizer, falo muito isso para a Laís, que eu gosto muito de livros de casos. Por que eu gosto de livros de casos? Porque Kardec buscava, na reunião mediúnica, coletar casos para entender os mecanismos da realidade espiritual. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Então, livros com experiências espirituais ajudam. Claro que quando você entra no meio espiritualista, tem muita coisa confusa, que é muito diferente da nossa. Mas no nosso meio, nós temos um número imenso. Quer ver? Eu vou dar algumas dicas de livros aqui que vale a pena você ler para a gente ter essa visão do que eu estou falando. Ó. Livros de casos. Quer ver? Aqui. Ó. Aqui. Livros que contam casos. Já citei esse aqui outro dia. No Limiar do Mistério da Sobrevivência, Milton Prado. Ele faz desdobramentos, não é ligado a nenhuma religião, era advogado, viveu aqui no Rio de Janeiro nos anos 50 e 60. Pioneiro no relato de experiência e desdobramento. Esse livro acha na... Esse aqui também é muito bom. Lindos Casos de Chico Xavier. Vale a pena ler. São casos de experiências que ele viveu que nos enriquecem muito. Recordações de Chico Xavier. Rafael Ranieri, um advogado de polícia. Muito bom esse livro. São 2 livros. Aqui eu estou apresentando o volume 1. Vivências. É de um médium, excelente médium, Luiz Antônio Mileco. São 2 volumes. Muitas vivências interessantes, interessantíssimas, que o espírito Mários vive no mundo espiritual. O Luiz Mileco, ele era cego e ele era psicólogo. Então, um médium psicógrafo, que é cego e que é psicólogo, além de ser musicoterapeuta. Já desencarnou. Falou muito na Rádio Rio de Janeiro, né? Então, são 2 livros dele, Vivências, que o espírito Mários conta as experiências dele no mundo espiritual. Bem interessante. E aqui também, acho que está esgotado, Relatos de um Projetor Extrafísico, do Geraldo Medeiros. São várias experiências que ele tem fora do corpo, em desdobramento. Teria muito mais livro para citar. Por que eu estou falando isso? Por causa disso que Kardec falou aqui, em que você começa a ver as situações para poder, então, entender como funciona o mundo espiritual. Kardec fazia isso. Nesse sentido, a reunião mediúnica também ajuda a gente, se você quiser crescer com ela. Ela traz para a gente também muita possibilidade de aprendizado. E eu estou falando tudo isso, gente, por quê? Porque a gente, a doutrina espírita, ela nos coloca com a realidade espiritual da vida. E ela é imensa, ela não tem fim. A gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. É o que Kardec está nos dizendo. As experiências desse espírito, Jacques Latour, que a gente estudou aí já na 3ª semana, mostra para a gente como é que funciona o mecanismo do erro
da dor, o arrependimento do espírito. Nós vimos com Jacques Latour esses 3 momentos. O momento do erro, o outro espírito também, o espírito do Castelnaudary. Muito sofrimento, arrependimento, e agora está naquela fase do Castelnaudary, ele ainda sofre, mas para a próxima vida está pedindo, pelo amor de Deus, para mudar. Gente, depende deles a mudança, mas a gente não significa que a gente vai mudar radicalmente. Vários temperamentos nossos, a gente não muda, a gente não mexe, a gente deixa quieto. E por que a gente deixa quieto? Porque quando a gente reencarna, muitas vezes, aquilo não é uma prioridade. É muito difícil esse negócio de lei de progresso. E Kardec vai falar que essa doutrina, gente, tudo que a gente está falando aqui é maravilhoso. Cara, saber que você já viveu antes, vai viver na próxima vida, né? Tal de Anderson vai lá para a Noruega. Dizem que é a próxima vida. Quem é que dizem? O próprio tal de Anderson. Vai brincando com isso para ver onde eles vão te mandar para a próxima vida. Então, aí ele diz assim: por que o arrependimento de Latour deveria ser inacessível? Tem gente que não aceita, gente. Vocês sabiam disso? Tem gente que viu um negócio desse, não, tem que queimar no fogo do inferno. Aí ele diz: o pecador seria então mau eternamente? Aí ele: que haveria de extraordinário se Latour confessasse, porque ele está falando de como a crença cristã vê, tá? As igrejas, elas pregam isso. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte? Se dissesse antes da morte o que ele veio dizer depois? Não há, quanto a isso, inúmeros exemplos? Porque, entenderam? Porque como essas igrejas que acreditam em céu e inferno, elas acreditam no arrependimento, né? Então, ok, tudo bem. O indivíduo se arrepende antes de morrer. E depois ele não pode se arrepender, não, né? É isso que Kardec está levantando a bola. O problema que a doutrina espírita vai nos explicar é que o arrependimento dele, ele vai prová-lo na próxima vida. Porque não tem como saber, agora que ele está no final da vida, se realmente ele está arrependido e modificado como ele diz estar. Então, a reencarnação, a próxima reencarnação, vai ser um teste para saber se esse indivíduo, de fato, se arrependeu. E sabe o que acontece quando a gente vem para cá? Muitos de nós repetimos erro. Então, a pessoa, ela tem um planejamento, ela até faz algum estudo do mundo espiritual. Aí eu estou falando aqui, estou lembrando de um caso, quando teve a Olimpíada do Rio, de um jovem argentino que foi dentro de uma boate, começaram a bater nele até ele morrer.
esses jovens que bateram nele, de classe média, muitos deles tiveram algum tipo de planejamento antes de nascer, e não foi para fazer isso. Mas muitos deles já tinham feito isso. Traziam consigo esse temperamento e renasceram para vencer isso. Não conseguiram. Há cálculos, gente. Para vocês terem uma ideia, há cálculos de que um assassinato você demora de 500 a 700 anos para reparar ele. O que vocês dizem? Assassinato. Para você limpar tudo, deixar tudo limpo, tranquilo, saudou com ele e consigo. De 500 a 700 anos. Eu imagino um cara que eu vi uma reportagem desse negócio de criminal, que ele tinha 95 vítimas que ele fez. Imagina, 95. Se para cada um é 500, vai levar milênios, né? Não sei como é que faz, mas o que eu sei é o seguinte. Vítimas. Nós ficamos vinculados a essas pessoas. E o que acontece? Você tem que reparar com ela, reparar consigo. E reparar com todas as consequências que a morte dela trouxe. Se a morte dela deixou 2 crianças sem a devida renda, e essas crianças, uma caiu na prostituição e a outra no alcoolismo, você que matou o pai delas vai ter que se comprometer em reparar como elas estão hoje, devido àquele problema. Por isso que demora tanto. Que quando você tira a pessoa, você tem que... Tudo aquilo que desencadeou aquele ato tem que ser reparado também, é óbvio. Por isso que todo mentor espiritual é um ex-malfeitor, corrigindo seus atos. É uma ilusão a pessoa achar que nós somos Alcione. Pouquíssimos espíritos estão no nível de Alcione, Asclépios. A maioria de nós, mesmo aqueles que a gente considera mentores, eles estão reparando os erros que eles fizeram há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, que é o caso aí desse irmão. Esse irmão, daqui a 3.000 anos, poderá ser considerado um mentor espiritual. Na verdade, ele foi um facínora. Entendeu a lógica? Que está aí cometendo, limpando, tentando limpar. Ele vai ser colocado como santo, ele vem como médium, o povo vai chorar, achar que ele é, depois de Jesus Cristo, é o mais evoluído, mas o cara, há 3.000 anos, cegava os outros. Mandava os outros, lá no Egito, morrer não sei o que lá. Batia nos Ixos, quando o cara era a rainha Hatshepsut. Aí depois a pessoa vem como médium extraordinário e aí as pessoas o idolatram, porque acham que ele, depois de Jesus Cristo, é ele. Quando, na verdade, ele está só reparando todos os erros que ele cometeu na antiguidade. Faz parte. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu sei muito bem do que eu estou falando. É um caso bem conhecido aí. Da rainha Hatassu. Já leu, Ivone? Já leu, Carlos? Romance de uma Rainha? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Não, eu só... Não precisa nem pegar, vou digitar aqui no Pai Google. Qual, do Richester? É. Do Rochester? É. Já leu, Wellington?
Eu comecei a ler, mas não terminei, não. Eu nem sei onde foi parar o livro. Eu li há 30 anos atrás. Aqui. Romance de uma Rainha. Rochester. Mas são 2 volumes, Anderson. Na edição antiga da FEB, 2 volumes. na edição antiga da FEB são 2 volumes. O que eu tenho aqui são 2 volumes. Mas outras editoras lançaram depois em um volume só. E lá você vai conhecer... Todo aquele romance num livro só? Hoje em dia é. Hoje em dia é. E o que acontece? Tu leu? Cecília leu, pelo jeito. Eu tenho. Então, Eu tenho os 2 volumes. tu leu? Então você lembra Aliás, do... eu o tenho Horenzeb. Eu tenho quase todos os livros do... Eu tenho quase todos os livros dele. Tu lembra do Horenzeb? Com certeza. Então, teve um médium que identificou ele lá na Inglaterra. O inglês, ele estava reencarnado como um inglês nos anos 70. O Horenzeb. Estava bem, já tinha, aparentemente, não era mais aquilo que está lá no livro, né? Aquele mago negro lá do livro. E aí você vê, a vida continua, né? A vida continua. E essas pessoas renascem, resgatam e têm toda a chance do mundo de resgatar, como nós. E aí vocês começam a pensar, se cada vida eu demoro 600 anos para reparar, como é que nós estamos? Nós estamos já quites com a consciência perante a eternidade ou estamos só começando o processo de reparação? O que vocês acham? Eu também, eu me incluo nessa. O que você acha, Marcelo? Wellington? Eu me incluo nessa. Mas aí tem... Mas eu sou inocente. Cheguei aqui agora, não sei de nada, não. A texto e prove o contrário, nada. Eu vim aqui para aprender com o Anderson, com o Marcelo. Então, percebam bem. Então é verdade. Então ainda estou na reparação de uma multidão. Aí você trabalha em algum lugar, seja profissionalmente, seja espiritualmente. Quem são esses jovens que você dá aula? Anderson, fazer um comentáriozinho breve, me interrompendo. Lembra de uma das vivências minhas lembra lá do dinheiro, Inglaterra, aquelas coisas? Sim. Aí você falou, se for parar no mercado financeiro, lembra essa história? Sim. O escritório de direito que eu estou trabalhando é dedicado a banco. Eu saí de um banco para trabalhar no escritório de direito dedicado a banco. Você veja como nós somos atraídos por uma questão energética, psíquica, espiritual para os afins. Os afins, o nosso passado, nos contratam. Sim. A pessoa olha e se sente à vontade, e aquela energia que ela sente à vontade, que nos contrata, nos dá o emprego, é um vínculo de simpatia com o passado. Isso acontece conosco o tempo todo. O passado, ele vai meio que nos levando, e a gente está sempre revendo
o passado. E isso é muito estranho para nós quando a gente está encarnado. A gente tem muita dificuldade em entender isso. Por quê? Porque é difícil. Imagina, os jovens hoje, eles têm uma facilidade para ter relacionamento mundial, né? Se a pessoa fala inglês, ela pode se relacionar com qualquer pessoa do mundo. Do mundo. E aí ela vai escolher lá, ela vai entrar num desses sites de relacionamento internacionais e ela quer um relacionamento sério. Não interessa quem ela vai encontrar, se ela de fato se relacionar com essa pessoa, se essas pessoas se verem, pertence ao passado dela. Se for algo só virtual, distante, acabou, nem chegou a nada, tudo bem. Mas se houver algum contato, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente essa pessoa, você pode escolher aleatoriamente, tu pega o dardo e gira o globo, e joga o dardo. Aonde caiu? Mongólia. Aí tu vai lá e fala em inglês e entra em site de relacionamento na Mongólia. Conhece a pessoa lá e começa a amizade. Dificilmente essa pessoa é alguém que em algum momento dos últimos 15 mil anos não passou pela sua vida, dos últimos 50 mil anos da sua... Entenderam isso, gente? Não é estranho? Sim. E no meu Mas- caso aconteceu isso. No meu caso aconteceu isso. Conta aí. Uma pessoa que... Um colega que trabalhou comigo, que agora está muito bem, graças a Deus. Aí estava precisando de alguém, viu uma das minhas postagens lá no LinkedIn, aí lembrou de mim. Exatamente. Impressionante. Aí. Todo o processo teu mostra que isso está muito claro. O nosso passado, a gente está sempre revendo. E aí entra a questão final para nós. A gente tem que entrar nesse chão devagarzinho, miudinho, como diz na expressão na gíria do samba. Miudinho. Por quê? Porque você está sempre esbarrando no seu passado. E como o nosso processo hoje, como a gente falou no início, é tentar sair só de tentar ajudar quem a gente prejudicou, mas também ajudar quem nos prejudicou. É ir para um novo patamar. Então, isso implica em quê? Como eu não lembro de nada do meu passado, 99% do meu passado eu não lembro, quem chegar na minha aura, eu tenho que ser fraterno, eu tenho que ser amoroso, eu tenho que ser receptivo, porque aquela pessoa pode não ter nada a ver comigo. Nada que ver. Olha, não tem nada que ver, vocês nunca se viram nos últimos 100 mil anos. Ok. Pode ser, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. E se pode ser que sim, pode até ser que seja um momento de reconciliação. Às vezes é só um oi, uma boa noite, é um abraço, é você estar bem. A gente que trabalha em casa espírita sabe o que isso quer dizer. Você está no supermercado e aquela pessoa que frequentou a casa vem falar com você. Por quê? Ela frequentou a casa e ela não frequenta mais. Mas você estava bem com ela. Ela veio, ela não saiu da casa porque você a empurrou para fora. Ela não saiu da casa porque ela te odiava. Pelo menos você não fez nada contra ela. E isso não tem preço, entenderam? Porque isso acontece com todo mundo. O tempo todo, na casa espírita, é na igreja, é na sua família, o tempo todo. É o namorado da filha, é o colega de trabalho, é o trabalho que você não está mais, é o trabalho que você entrou, é o trabalho que você saiu. Que marcas você deixou? Eu entro para o emprego, fiquei lá 6 meses. O que eu deixei? Eu levei alegria para as pessoas, levei amizade, respeito, bondade, ou agitação, aflição, perturbação. E isso vai definir muito quem nós somos, mais do que você ser de tal ou qual religião. Você é uma pessoa que traz pertúrbio aos ambientes,
que traz fofoca, que traz disse-me-disse, ou é você uma pessoa que acrescenta, que ampara, que ajuda, que dá gargalhada? Alguém quer fazer suas palavras finais? Chegamos ao nosso final. Considerações aí do que a gente leu? Vamos, semana que vem, para espíritos endurecidos. Lapomeré. Tudo que a gente estudou até agora, gente, não era endurecido. Era arrependido. Endurecido a gente vai agora. Qual é a diferença? É os que não se arrependem, né? Exatamente. E continuam com a mesma questão lá do outro lado. A mesma coisa que quando saíram daqui. Exatamente. Esses daqui ainda estão endurecidos, estão renitentes nos seus pontos de vista negativos. Gente, agradecemos a presença de todos. Espero que esse estudo possa ter sido útil e bom, apesar de vocês terem falado pouco. Semana que vem vocês vão falar mais, se Deus quiser. Tenho fé em vocês. Agradeço a todos. Venha, Marcelo, participe mais conosco sempre que puder. Né? Seus jovens, Marcelo, já viu, né? Já entendeu, né, Marcelo? Ainda que você não fique muito tempo, mas esses jovens não são por acaso. Deixe uma boa impressão. Gente, ficamos por aqui, agradecendo a Deus. Vamos fazer nossa prece final, agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, pela oportunidade de estarmos juntos estudando e refletindo. Pedimos que, nesse instante, os bons espíritos adentrem nossas casas, trazendo suas energias de saúde, adentrando nosso ambiente, limpando as nossas auras, nesse passe espiritual. Ó Clarissas e franciscanos, permiti que vossas vibrações fraternais nos envolvam numa vibração de amor, curando o nosso corpo físico, curando o nosso corpo perispiritual, alimentando nossa fé e nos envolvendo no amor de Cristo, no amor de Francisco de Assis, no amor de Maria de Nazaré. Ó Jesus, que a tua presença esteja no meio de nós, envolvendo nossas casas, envolvendo nossas mentes, envolvendo nossos íntimos. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Aos nossos irmãos do YouTube, semana que vem estaremos